Já ouviu falar de endometriose? Bom, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te ajudar explicando passo a passo de como que você pode ter uma vida com menos dor e mais liberdade se você receber esse diagnóstico. É importante falar também que esse vídeo serve para as pessoas que querem conhecer um pouco mais sobre essa disfunção e como que a ciência moderna evoluiu com relação ao tratamento. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Pedro Santos, eu sou fisioterapeuta, especialista em dor e fisioterapia esportiva e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês um passo a passo de como que você pode ter uma vida com menos dor e mais liberdade, principalmente para as mulheres que foram diagnosticadas com endometriose, tá bom? Essa é uma das disfunções que eu atendo lá no meu consultório, através da fisioterapia urogenicológica com abordagem osteopática em dor, e outras mulheres, até homens que conhecem alguma mulher com esse diagnóstico, tem muita curiosidade, me perguntam sempre como que é o tratamento disso lá. E aí eu aproveitei e coloquei em votação com outros 3 assuntos lá no meu stories no Instagram, e depois de uma disputa bem acirrada, tá? Esse foi o tema mais escolhido. Se caso você quiser participar da próxima votação e acompanhar o meu conteúdo lá no Instagram, é só seguir o @PedroSantosFisio, beleza? E para ajudar a crescer esse canal aqui do YouTube, é só você clicar em curtir, e aí o algoritmo do YouTube vai começar a entender que esse assunto é relevante, blá blá blá. Também não se esqueça de clicar em se inscrever, ativar o sininho para ficar por dentro de todos os conteúdos novos que eu posto aos domingos por aqui. O tema de hoje é bem delicado, envolve muito conteúdo teórico, e eu espero que no final dele você consiga entender um pouco mais sobre a endometriose e o quanto que ela é uma questão de saúde pública, que tem cura e tem tratamento, tá? Para você ter uma ideia, ela é uma doença que, segundo os dados da Anvisa e do Ministério da Saúde, pode afetar cerca de 15% das mulheres brasileiras, aí, o que daria mais ou menos 16 milhões de mulheres, e cerca de 190 mulheres no mundo, sendo que 30% delas têm chance de ficar estéreis, tá? O nome dessa doença está relacionado diretamente ao tecido que ela ataca e à característica que ela tem. Endométrio é o tecido que reveste internamente o útero e ose é o sufixo que a gente usa na área da saúde para falar sobre uma doença crônica ou alteração patológica, tipo osteoporose, virose, mononucleose, psicose, por exemplo. O endométrio, que é esse tecido que reveste o útero, ele serve para melhorar a aderência de um possível óvulo fecundado. Aí, se caso nenhum óvulo foi fecundado, esse tecido é dissolvido e descartado para a criação de novas células do endométrio. Esse processo, mais ou menos, demora uns 28 dias e ele é chamado de menstruação. Quando essas células do endométrio começam a se fixar em outros lugares do corpo que não seja o interior do útero, ocorre o que a gente chama de endometriose. Ela se manifesta de um monte de jeito e em cada uma das maneiras dela se desenvolver pode variar de mulher para mulher. Aí, para facilitar e eu conseguir ser o mais fiel possível ao conteúdo científico desse vídeo, né, eu vou falar das que eu mais conheço, trato e também das que são mais comuns de diagnósticos no consultório, tá? Basicamente são 3 tipos: a endometriose superficial, a endometriose ovariana e a endometriose profunda. Aí eu vou fazer um pouco diferente do último vídeo que eu fiz, em que eu falava o tipo da disfunção e já dava dicas do que poderia ser feito, e nesse vídeo eu vou falar primeiro dos tipos e no final eu faço um resumão de tudo do que eu falei e dou o passo a passo logo em seguida de como pode ser usada as técnicas no combate à endometriose, tá? Se caso você não viu o último vídeo, eu deixei um card aqui em cima para você assistir depois que acabar esse vídeo. Aproveitando, se você não deixou o seu like, se inscreveu, já aproveita para me ajudar a crescer por aqui. Eu vou começar a falar então primeiro da endometriose superficial ou endometriose peritoneal superficial, tá aqui escrito para você. Esse tipo de endometriose é quando aquelas células que deveriam estar lá dentro do útero começam a se fixar numa estrutura anatômica chamada peritônio. O peritônio é a maior membrana do corpo, ele reveste todos os órgãos do abdômen e a função dele, além de proteger os órgãos, né, é de produzir um fluido chamado de fluido acético ou fluido peritoneal. E esse fluido ajuda os órgãos a se movimentarem dentro do abdômen. Agora imagina o que pode acontecer se caso as células do endométrio começarem a se fixar nele. Se você pensou que ela pode se alastrar por todo o abdômen, você acertou. Porém, aqui é importante a gente deixar claro que nesse tipo de endometriose, apesar dela ser extensa, né, pegar todo o abdômen,
ela fica superficial, ela não invade os órgãos, por isso o nome dela é endometriose peritoneal superficial. Aí na endometriose ovariana, que é o segundo tipo que eu vou falar das células do endométrio se fixarem em um ou nos dois ovários, os sintomas mais comuns são a dor bem forte de cólica em todas as fases da menstruação, pré, durante, ou ainda pode durar até alguns dias depois da menstruação. Geralmente essas pacientes, além da endometriose, elas desenvolvem o vaginismo, que é a dor durante a relação sexual, e principalmente, se não for tratado, pode gerar a infertilidade. Por último, e talvez o mais complexo, é o terceiro tipo, que se chama endometriose profunda. Se na superficial não invadir os órgãos, nessa aqui é quando as lesões começam a invadir em mais de meio centímetro os outros órgãos, tipo a bexiga, a própria vagina, as partes do intestino, principalmente cólon sigmoide reto, que estão no final do intestino ali na parte esquerda. Alguns casos pode ser até o pulmão. Agora, uma região bem importante para nós que somos fisioterapeutas é quando a endometriose se fixa no ligamento útero-sacral. Ele é localizado atrás do útero e quando isso acontece ele pode causar uma disfunção mecânica, ou seja, no movimento do ligamento, tá? Que tem uma função de estabilizar o útero. Automaticamente, por estar fixado no sacro, pode interferir no movimento do sacro. Tá, mas por que isso é importante? Porque é muito comum mulheres com essa característica de lesão se queixarem de dores muito fortes na região lombar, principalmente uma dor em faixa, logo acima dos glúteos, que é muitas vezes confundida com sintomas de dor lombar ou até erradamente com uma dor ciática. E aí o profissional de primeiro contato pode ser você, físio. E é por isso que é importante coletar um bom histórico de lesão e entender como que esses sintomas surgiram, para evitar um diagnóstico errado e, consequentemente, um tratamento errado. E aí, partindo para o resumão das três que eu falei aqui, basicamente, elas são diferentes porque cada uma delas está relacionada a uma região, em que as células do endométrio deveriam estar dentro do útero, mas saem e se inserem em outros tecidos, órgãos do abdômen e pelve. E existem outros tipos de endometriose, como uma endometriose chamada endometriose primária ou endometriose umbilical, que são bem raras, tá? E aí os graus de variação dependem muito do mecanismo da lesão. É bem comum em pacientes que estão desenvolvendo, a endometriose sentirem dor abdominal, tenham sangramento nas fezes, sintam dor na relação sexual, as cólicas menstruais são geralmente muito fortes, pode ter uma distensão abdominal, dores de cabeça tipo enxaqueca por conta da tensão miofascial. A frequência da dor não é muito regular e muitas vezes pode ser incapacitante, tá? A origem dela não é bem definida e geralmente associam a questões genéticas. A hidratação, hábitos de vida pode influenciar diretamente e o período menstrual é realmente onde os sintomas mais se intensificam, tá? Lá no consultório, o número de mulheres que eu atendo com esses sintomas é bem grande e geralmente o acompanhamento que eu faço é quinzenal ou mensal, depende da intensidade dos sintomas dolorosos. O foco do tratamento é para o controle da dor, através da estratégia lá da fisioterapia uroginecológica com a abordagem osteopática que eu já falei. Eu utilizo técnica manual para o relaxamento dos músculos abdominais, dorsais, lombares, técnicas de respiração profunda, que são técnicas consideradas viscerais. E por fim eu faço recomendações para o controle da dor, tá? Esse protocolo de atendimento que eu acabei de falar é baseado na guideline da Sociedade Europeia de Reprodução Humana e Embriologia de 2021, somado a uma metodologia que eu desenvolvi através dos vários cursos, 10 anos de experiência, mais de 22 mil atendimentos particulares que eu carinhosamente chamo de MIDAS, Métodos Integrados de Atendimento de Saúde, que tem um tripé de 3 M's, o movimento, a manipulação e a mente. O movimento são os exercícios, a manipulação são as técnicas manuais e a mente são técnicas de concentração e também educação em saúde, onde eu explico como que funciona a abordagem e qual que é o meu foco do atendimento. É importante falar aqui que o tratamento que eu ofereço no consultório na endometriose é para a dor e não propriamente dito para a endometriose, tá? Até porque se alguém está prometendo cura para endometriose, que não seja através do controle de exames, administração de hormônios para preservar a fertilidade e também pensando em cirurgia, essa pessoa pode estar cometendo um crime de charlatanismo, tá? O que eu vou sugerir para você nesse vídeo aqui é o que eu falo exatamente para as minhas pacientes que chegam com esse diagnóstico lá no meu consultório. É um passo a passo importante, que a primeira coisa que você tem que ter em mente é para te ajudar e você vai precisar de uma equipe multiprofissional para acompanhar todo o seu tratamento. No guideline da Sociedade Europeia que eu falei, a orientação é de que os profissionais, principalmente a GO, ginecologista obstetra, se atente à preservação da fertilidade
principalmente nos diagnósticos feitos em adolescentes e mulheres no período fértil que tenham intenção de engravidar. Se preocupar com a recorrência dela, no controle de doenças associadas e também sobre as possibilidades terapêuticas de combate à dor, onde eu literalmente entro, tá? E é aqui que começa o passo a passo. O passo 1 é o diagnóstico correto. Se você está na idade fértil, já teve a sua menarca, que é a primeira menstruação, tem 2 ou mais sintomas que eu falei nos 3 tipos de endometriose e ainda não foi diagnosticada, nem foi procurar ajuda para um tratamento efetivo, eu sugiro que você busque uma GO, porque ela vai te examinar, pedir os exames complementares para confirmar o diagnóstico e começar o seu tratamento. Agora, se você é físio ou outro profissional de saúde e tem uma paciente com as queixas que eu falei, encaminhe essa paciente para a GO para fazer o que eu já falei agora há pouco, né? Examinar, pedir os exames, diagnosticar e tratar. Eu já falei nesse vídeo, mas é bom reforçar, muitas pacientes reclamarem de dores lombares recorrentes, principalmente em faixa acima da dor lombar, cólica muito forte, sangramento excessivo durante a menstruação e achar que está tudo normal. E aí que a maior parte das complicações acontece, principalmente a infertilidade. Não deixe chegar a esse ponto. Passo 2, monte a sua equipe, tá? Como eu já falei antes, você vai precisar de uma equipe cuidando de você. E é justamente aqui que eu falo que essa doença é uma questão de saúde pública, principalmente para as mulheres que não têm como pagar pelo tratamento que elas devem receber para estarem curadas. A minha sugestão mínima de equipe é GO, psicólogo e um psiquiatra, nutricionista, profissional de educação física e fisioterapeuta, tá? A GO ou GO, tanto faz, para fazer todo o acompanhamento medicamentoso que eu já falei, que essa doença exige, o psicólogo ou psiquiatra para ajudar com relação às dores extenuantes, isolamento social, além de trabalhar muito com os medos, principalmente da infertilidade, caso você queira engravidar. Um nutricionista para te ajudar na manutenção de peso, porque a gordura é inflamatória e pode ser um agravante da dor. O profissional de educação física, que vai prescrever e acompanhar o seu treino e, consequentemente, manter uma prática de exercícios, vão proporcionar bem-estar para você. E o físio para ajudar com relação às dores, tá bom? A minha sugestão, caso você não tenha como pagar por todos esses profissionais, é a seguinte: a GO é obrigatória, é possível fazer o acompanhamento com uma unidade básica da sua cidade, do seu bairro aí. Para o psicólogo, procura um grupo de autoajuda que seja organizado aí por algum profissional da área e participa deles, tá? Grupos também na internet, Facebook, enfim. E aí você pode fazer terapia em grupo e, se caso você precisar de medicação, com certeza a GO vai te encaminhar para um CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial do SUS, e lá eles vão prescrever um melhor tratamento para você. Caso não tenha um CAPS aí na sua cidade, a chance é que te encaminhe para um centro de especialidades médicas de municípios próximos para fazer esse acompanhamento, tá bom? Até aqui é importante você saber que tudo está garantido por lei para você ter acesso. Já para a questão da nutrição, algumas unidades básicas também contam com um programa do governo chamado NASF. O NASF é o Núcleo de Apoio de Saúde à Família. Lá tem uma equipe multiprofissional que atua de maneira integrada com o médico, com o enfermeiro e os assistentes sociais das unidades básicas, né? Para poder te dar suporte em relação a essas demandas. Inclusive, algumas unidades têm, além dos nutricionistas, tem fisioterapeuta e profissionais de educação física. O último passo que eu vou te sugerir é não se isole. Eu sei que às vezes você já está incomodada de falar para as pessoas que está com dor e muitas delas já não acreditam mais em você. Aí, para evitar o desgaste, você acaba se retraindo, se afastando do convívio, não só dessas pessoas, mas também com qualquer outra pessoa ou qualquer outro evento. Mas é importante você saber que nem todo mundo está preparado para ouvir o que você está sentindo. Então, escolha poucas pessoas para poder contar sobre isso. Mesmo que seja difícil de não contar sobre sua condição de saúde, como que você se sente naquele dia, ainda assim é importante que você se preserve e conte para poucas pessoas. Assim, as chaves das suas emoções vão ficar guardadas com quem realmente te apoia e entende pelo que você está passando, tá bom? Tem estratégias para você se sentir melhor nos dias de crise e eu vou passar algumas mais aqui para você. A primeira é a bolsa de água quente no abdômen, que ela pode diminuir a dor. O uso de TENS portátil, que é uma estimulação de choque da fisioterapia, que pode ser usada por até 24 horas e é super intuitivo de usar. Tem um aparelhinho GTEC que eu vou deixar aqui no canto para você, e um link aqui embaixo também para você poder encontrar ele. Basicamente é um botão de liga e desliga, aumenta e diminui a intensidade do estímulo e ele serve literalmente como um analgésico.
Como eu falei, ele pode ser usado o dia todo e a única curiosidade é que você vai ter que mudar as formas de pulso do estímulo. Para isso é só você deixar o botão pressionado lá por 2 ou 3 segundos e aumentando o estímulo até que uma frequência fique confortável, tá bom? No manual tem tudo explicadinho lá, mas se você tiver dúvida qualquer, pode mandar lá no direct do Insta que eu te explico melhor. A meditação e o yoga também trabalham bastante com a respiração, que são efetivas no combate à dor, além da hipnose, que pode funcionar como uma bomba de morfina lá nos dias de dores mais intensas. Agora eu acho que se você não sabia de tudo isso, você acabou de perceber que tem muito recurso para tratar você. Também é possível que você receba um tratamento adequado Errou! Também é possível que você receba um tratamento adequado para essa dor e o principal, você não tá sozinha nisso, beleza? Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Que bom que você está comigo até o final dele. E se você ainda não deixou o seu like, também não se inscreveu no meu canal, ativando o sininho para me ajudar a crescer, essa é a sua oportunidade de continuar me incentivando a postar todos os domingos por aqui, tá bom? Como sempre, eu deixei algumas sugestões de vídeos aqui nos cards. Os links estão na descrição nesse vídeo. E a gente se vê no próximo domingo com um novo tema. Eu espero te ver lá. Tá bom? Até mais!